Para mim é um motivo de muita honra, né? Estar aqui com vocês nesse projeto lindo que Deus tem colocado no coração da Cris, da Michelle, das meninas aí. E assim, é, é muito gratificante para mim estar aqui hoje, né? Que poder fazer parte desse projeto que tem sido de grande relevância, não só aqui em Portugal, mas tem gente aí de todos os lugares. E pronto, hoje eu estou aqui como um servo, né? Um pequeno diante de Deus, mas que, independente de quem eu sou, Deus é grande, né? E a palavra dele é viva e eficaz. Então eu creio que o que Deus tem para falar hoje vai tocar nos nossos corações, né? Vai falar de alguma forma. Eu sou o Marlon Martins, né? Sou da Igreja da Cristiane. Faço parte da coordenância dos jovens e, como eu já disse, eu sou servo, né? Estou disponível. Então, eis-me aqui. A Cris me chamou, eu falei, eita, Glória, vamos lá. E é isso. A gente está aqui para servir e Deus vai dar vitória, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre algo hoje que eu acho que tem bastante sentido com esse projeto, né? Vou ler a base bíblica aqui da minha mensagem hoje, é Efésios 6:10, que diz assim, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deus, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Pai, eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que neste momento o Senhor se faça presente nessa palavra. Pai, porque o Senhor é quem nos dá o entendimento, o Senhor é quem nos dá a sabedoria, o Senhor é quem nos dá o conhecimento. Pai, que o Senhor possa, Deus, fazer com que cada palavra gerada aqui possa gerar frutos. Meu Pai, possa gerar frutos que cresçam, que germinem. Pai, que possa trazer, Pai, não seja apenas uma árvore frondosa, mas que seja uma árvore frutífera. Deus, encontre em nosso coração um coração disponível, Deus, para conhecer mais da tua palavra, para obedecer a tua palavra e para te servir, Deus, de todo o coração. Em nome de Jesus, Pai, faça presente neste momento. Nós te convidamos a estar conosco, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Aleluia. Glória a Deus. É, Paulo escreve, né, para a igreja de Éfeso, para os cristãos lá em Éfeso, e ele traz ali uma mensagem sobre Cristo, né? Jesus Cristo, que ele é o nosso tudo, né, em nós. Ele é o tudo em todos. E ele fala um pouco sobre a igreja de Cristo aqui, ele traz um pouco sobre a igreja de Cristo. Ele fala que a igreja, né, é o membro, né, o corpo, faz parte de um corpo, e Cristo é a cabeça desse corpo. E quando nós falamos de corpo, nós falamos de ligação, certo? Quando eu falo de corpo, eu estou dizendo que existe uma certa ligação entre um membro e outro, né? Cada um está ligado entre si. Eu não tenho como ter meu dedo a funcionar, a trabalhar bem, se ele não estiver junto com a minha mão. A minha mão não pode trabalhar bem se ela não estiver junta com o meu braço. E por aí vai. Então, nós somos a Igreja de Cristo e a igreja faz parte desse corpo, né? E a cabeça é Cristo. Cristo é o nosso guia ali. Cristo é o nosso mestre, é o nosso centro, é a nossa base.
Hoje eu vou falar sobre algo que é muito relevante hoje no mundo, é muito importante para a nossa vida como cristão, que é sobre a intimidade com Deus. Então, a partir do momento que eu percebo, eu entendo essa ligação do corpo com Cristo, então eu passo a entender o sentido verdadeiro de intimidade. A palavra intimidade em si, ela deriva do latim intimus, que significa em, dentro, né? Estar perto, permanecer perto, é estar consciente, envolvida em cada detalhe. Então, intimidade é quando eu estou perto, quando eu estou ligado, quando eu estou aqui, tipo, intrínseco. Quando eu estou mesmo assim, agarrado com aquilo. É a mesma coisa do corpo. Nosso corpo, ele está agarrado um no outro, ele está ali íntimo, ele está ali agarrado, ele está junto. E Cristo ali é a cabeça da igreja. Então, se Cristo é a cabeça da igreja, nós precisamos estar em ligação com Cristo. Porque se eu não tenho ligação com Cristo, então o meu corpo não vai funcionar. Mas antes de ter ligação com Cristo, eu também preciso ter ligação com o corpo em si, com os membros. Então, essa intimidade que eu quero falar hoje é sobre a intimidade com Cristo. Mas, além disso, é a intimidade entre a igreja, entre os membros, entre o corpo de Cristo. E nós vivemos em um mundo hoje que é muito egocêntrico, né? É um mundo hoje que as pessoas têm a cultura do eu, é tudo sozinho, é tudo ali isolado, cada um responde por si, cada um faz o seu, todo mundo tem a sua correria, todo mundo tem o seu trabalho. Então, nós muitas das vezes esquecemos, né, do mandamento do Senhor, né, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo a Deus, se eu tenho intimidade com Deus, se eu conheço a Deus, se eu ando segundo a palavra de Deus, se eu ando segundo a vontade de Deus, mas se eu não cumpro outro mandamento, que é amar ao meu próximo como a mim mesmo, então eu não estou literalmente seguindo, né, o mandamento de Cristo. Eu não estou literalmente seguindo a palavra de Deus. Porque eu preciso não somente ter intimidade com Deus, até porque por eu ter intimidade com Deus, eu também vou estar sensível. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu vou estar sensível à voz de Deus. Eu vou estar sensível à palavra de Deus. Eu vou estar sensível àquilo que o Espírito Santo vai me dizer. Então, quando eu estou sensível à voz de Jesus, quando eu estou sensível à voz do Espírito Santo, então, a partir daí, eu passo a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? Porque não tem como eu dizer que eu tenho intimidade com alguém e eu não passo a viver como aquela pessoa vive, né? Nós temos amigos. Eu acredito que cada um de nós temos algum amigo que seja aquele amigo íntimo, aquele amigo que nós podemos contar, que nós falamos tudo, aquele amigo que nos ajuda. E quando nós andamos muito com essa pessoa, nós nos tornamos parecidos com essa pessoa. Nós passamos a viver como aquela pessoa, né? Nós vemos Pedro. Pedro teve que negar Jesus, por quê? Porque as pessoas viam Jesus nele. Ele andava tanto com Jesus, ele era tanto amigo de Jesus, que quando as pessoas olhavam para ele, falavam assim: Você está com ele, você fala como ele, você anda como ele, você vive como ele. Não, você é amigo dele, você conhece. Então, Pedro tinha intimidade. E quando eu tenho intimidade com alguém, eu passo a fazer aquilo que a pessoa faz. Eu passo a viver de acordo com o estilo de vida da pessoa. É tipo como se nós estivéssemos basicamente ali copiando o estilo de vida da outra pessoa. Mas isso quer dizer o quê? Que eu tenho intimidade com essa pessoa. Então, a partir do momento que eu digo que eu tenho intimidade com Deus, a partir do momento que eu passo a ter intimidade, então eu já não vivo mais segundo os meus princípios. Eu não vivo mais segundo a minha vontade. Eu não vivo mais segundo aquilo que eu acho, segundo aquilo que eu penso, mas eu passo a viver como agora? Eu passo a viver segundo a vontade de Deus. Então essa intimidade, ela me faz estar mais ligado à vontade de Deus, ela me faz estar ligado
mais com Cristo. Porque se nós voltarmos lá no início, na criação, o objetivo principal da criação foi o quê? Ter relacionamento e intimidade com o homem. Cristo, quando criou Adão, a Bíblia diz que lá ele andava, o Senhor andava com ele, o Senhor caminhava com ele ali. Então ele tinha um momento de intimidade, ele tinha um momento de relacionamento com Deus. Só que depois nós vemos que acontece o pecado, né? Surge o pecado e o homem passa a se esconder, o homem passa a ter vergonha de Deus. Então, o que que isso quer dizer? Que a intimidade, para se ter intimidade com Deus, nós precisamos o quê? Viver aquilo que Deus tem para mim. Então, quando o pecado veio, o homem deixou de viver a vontade de Deus, o homem deixou de viver aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que para ele era importante, porque eu acredito muito que Adão, quando andava com Deus, ele se sentia. Porque não tem como, gente, não tem como você andar com um ser sobrenatural. Você andar, você tem intimidade, porque Adão tinha intimidade realmente com Deus. Ele via Deus, Deus passeava com ele no jardim, Deus caminhava com ele no jardim, Deus falava com ele. Então ele tinha uma verdadeira intimidade ali com Deus. Então não tem como, é impossível eu ter essa intimidade com alguém sobrenatural e depois eu não senti falta disso. Então o pecado, ele afastou isso, ele deixou de viver a vontade de Deus, ele deixou de viver essa intimidade com Deus, ele deixou de viver tudo aquilo que Deus tinha para ele por causa do pecado. A Bíblia diz que quando ele peca, ele se esconde, né? Ele tem vergonha, ele descobre que ele estava nu ali e ele se esconde. Então, nós precisamos manter essa intimidade com Deus. E para manter essa intimidade com Deus, nós precisamos fazer isso que eu li aqui na base, que é Efésios 6:10, que diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, para eu ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, eu preciso estar ligado com Deus. Não tem como eu receber força do Senhor, eu receber, né, essa capacidade do Senhor, vestir essa armadura, porque ele vai dizer aqui, ó, revestido de toda a armadura de Deus. Ele não está falando de sua armadura. Revestidos da armadura de Deus. Então, essa armadura que ele está dizendo aqui é a armadura de Deus. Mas como eu tenho intimidade com Deus, como eu tenho ligação com Deus, então eu vou me revestir dessa armadura. Então, eu vou ser capacitado para usar essa armadura. Por quê? Porque eu tenho relacionamento, eu tenho intimidade com Deus. Então, a partir do momento que eu tenho essa intimidade, a partir do momento que eu tenho esse relacionamento, então eu já não vivo mais segundo as minhas vontades. Eu já não vivo mais segundo a minha carne, né? Eu já não vivo mais segundo o meu eu. Agora, quem vive em mim é o Espírito Santo. Quem reina em mim é o Espírito Santo. É a vontade dele. É a vontade dele que tem que prevalecer. É, porque nós precisamos ser seguidores de Cristo. E Cristo, ele foi um exemplo em tudo. Ele sofreu, ele padeceu ali por nós para mostrar que nós também conseguimos vencer. Porque se nós olharmos bem, a lei em si, ela não é a lei em si não é falha. O que é falho somos nós. A lei, ela é perfeita. Porque se nós lermos bem, nós vamos ver que a lei foi criada com o propósito, né, de remeter a Cristo, de remeter ao plano de salvação. Então a lei era uma sombra daquilo que viria, que era Cristo. Então nessa mudança de lei, nós já não somos mais, porque a lei ela nos levava a nos conhecer como pecadores, porque nós não seríamos capazes de cumprir a lei. Porque a lei em si ela era perfeita. Mas nós, a partir do momento que o pecado passou a existir, então nós deixamos de ter essa natureza perfeita. Então nós podemos ver na lei o quão frágil nós somos, o quão pecadores nós somos, o quanto nós não conseguimos, né, cumprir todo o mandamento. Mas Cristo veio para poder falar, olha, vocês não precisam mais ser escravos da lei. Vocês não precisam mais ser escravos do pecado. Vocês não precisam mais ser condenados pelo pecado, porque eu vim para que vocês pudessem ser livres, para que vocês voltassem a ter essa intimidade comigo, para que essa intimidade fosse restituída.
Nós vemos na morte de Cristo que ali o véu do templo se rasgou. Mas esse templo aqui, na verdade, não é o templo em si, porque o véu ele ficava no lugar santo, no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo ali. Então aquele lugar era um lugar secreto. Era só o sumo sacerdote que poderia entrar uma vez por ano, né? E aquele material do véu era tão forte que um simples terremoto apenas não seria capaz de rasgar esse véu. Mas que ele estava dizendo ali, eu rasguei esse véu, porque não existe mais separação entre mim e ti. A partir do momento que Cristo morreu na cruz, ele falou: olha, não precisa mais de sumo sacerdote para poder levar as suas petições, para poder levar os seus pecados, para poder pedir perdão, remissão dos seus pecados. Hoje eu sou esse sumo sacerdote que estou te dizendo. Essa intimidade foi restaurada, essa intimidade foi resgatada. Então, a partir desse momento, nós não vivemos mais segundo a nossa carne, segundo a nossa vontade. Nós não vivemos mais condenados pelo pecado. Então, nós vivemos segundo a vontade de Cristo. O véu do templo se rasgou, ele se fez vergonha, ele se fez humilhação, né? Nós vemos lá em Isaías, que é o profeta messiânico, que ele vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então ele falou: eu vou assumir essa condenação, eu vou assumir esse salário que foi te dado, para que você fosse livre, para que essa intimidade fosse restaurada, para que não existisse mais barreiras entre a nossa intimidade, porque eu criei o homem, eu fiz o homem com um sentido de intimidade, de relacionamento. Eu não fiz o homem para ser escravo, para ser morto pelo pecado, não. Então Cristo ele vem e restaura essa comunhão. Ele fala: olha, filho, hoje eu estou restaurando essa comunhão contigo. Você não precisa mais viver na condenação do pecado. Você não precisa viver mais sobre a circunstância do mundo. Você não é escravo do mundo, você não é escravo do pecado, você não é escravo daquilo que te aprisiona, não. Porque eu morri para que você fosse livre, para que você fosse santo. Então o véu do templo ele se rasgou, o lugar santíssimo, aquele lugar que era só uma vez por ano que poderia ser acessado, que a pessoa só tinha ali remissão do seu pecado, uma vez por ano, só o sumo sacerdote, ele está falando: não, não precisa de sumo sacerdote mais não, porque eu hoje sou seu sumo sacerdote, eu intercedo por ti diante do Pai. Então Cristo estava dizendo: filho, não se preocupe. Aquela intimidade que existia no jardim, ela está voltando. Aquela intimidade que nós tínhamos antes, ela está voltando. Não se preocupe. Não se preocupe se você tinha intimidade comigo e hoje já não tem. Não se preocupe se você lia a Bíblia, se você buscava, se você orava, mas hoje já não busca mais, você já não faz mais com tanta intensidade quanto fazia antes. Não se preocupe, porque o véu se rasgou. Então hoje essa intimidade é restaurada. Então hoje essa intimidade ela é restaurada, aleluias. Então Cristo ele veio para restaurar isso. Nós não precisamos deixar que o pecado nos condene, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós estamos em Cristo. Agora, nós vivemos sobre o domínio da graça, então nós não temos mais a lei para dizer: olha, vocês não são capazes de cumprir a lei, porque vocês são fracos, vocês são frágeis, vocês são pecadores. E a lei, ela é muito perfeita, não tem como você cumprir a lei, mas existe algo que você pode cumprir, que é a graça, porque a graça, ela não trabalha sozinha. Eu não preciso trabalhar sozinho, eu tenho a graça, né? O escritor aos Hebreus vai dizer: achegai-vos com confiança ao trono da graça, para que possais alcançar, né, o escape no tempo oportuno. Então ali nós vemos o quê? Que antes a lei ela nos mostrava o quão frágil nós somos. Ela nos mostrava que nós precisávamos ser condenados. Porque a lei ela dizia: você pecou, você vai morrer. Você fez isso, você vai pagar por isso. Mas Cristo veio: olha, você pecou, mas existe algo que vai te remir desse pecado, que vai te livrar desse pecado. Eu morri, então eu levei essa condenação, eu levei essa condenação da morte para que você não pudesse mais morrer, né? Então ele vai falar: o pecado, né? O pecado veio
e trouxe isso, mas Cristo veio para mudar. Cristo veio para dizer: olha, não precisa mais. Não deixe mais que o pecado te domine. Não deixe mais que o pecado roube essa intimidade que eu tenho contigo. Não deixe mais ser levado pelas suas vontades. Não deixe. Por quê? Porque Cristo morreu. Cristo morreu por nós. E nós todos os dias temos que levantar. Temos que deixar diante da cruz, né? Temos que levar diante de Deus. Fala, Deus, o Senhor me conhece. Pai, o Senhor sabe que isso para mim é difícil, que isso para mim é complicado. Pai, que eu sozinho não consigo, Pai, mas a tua graça. O Senhor diz que eu tenho que me chegar ao trono da graça. Quando ele se refere a isso, ele está dizendo: olha, você tem a graça, mas é preciso se achegar a ela. Muitas das vezes nós pensamos que, hoje Cristo morreu, eu já não preciso mais fazer nada, né? É só chegar lá e pedir perdão e já está tudo certo. Mas nós precisamos entender que a graça ela é muito maior do que somente perdoar pecados, porque isso a lei já fazia, né? Isso a lei já fazia. Isso já existia antes. Agora, a graça ela tem um poder muito maior, porque ela tem o poder não somente de perdoar os pecados, mas a graça é uma força capacitadora para nos impedir de pecar. A graça ela tem um poder tão forte que nós não precisamos mais pecar para poder ser perdoados, né? A partir daí nós precisamos então de fazer o quê? Nós precisamos de buscar chegar a esse trono. Esse trono aqui não é um trono de julgamento, não é um trono de condenação, mas é um trono de aliança, de intimidade. Ele está dizendo: olha, é só você chegar no meu trono da graça. E você vai ter essa força capacitadora para vencer. Essa força que eu tive para suportar as minhas vontades, para suportar. Cristo, quando estava padecendo o Calvário, ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então ele estava dizendo ali: olha, essa graça, tá bem? Essa graça que veio para você, ela não vai só perdoar o seu pecado, você não precisa pecar, ela veio muito maior, porque houve uma mudança de lei ali. Então agora nós vivemos sobre a lei de Cristo, e essa lei ela tem que ser melhor. Não tem como a gente ter uma mudança de lei e uma lei pior que a outra, ou uma lei que está no mesmo nível que a outra. Então Cristo falou o quê? Agora há uma mudança, meu filho. Agora você tem a graça. Você tem uma força que vai te capacitar. Então você não precisa mais pecar. Você não precisa mais assumir essa condenação do pecado sobre a sua vida. Você tem ali o trono. Vai lá no trono da graça. Vai lá. Só chegar lá diante de mim que eu vou te ajudar. Eu vou te levar a viver essa intimidade. Por mais que o inimigo tente nos livrar, nos impedir de já chegarmos a essa intimidade, mas nós temos um Pai. Nós temos um Pai que está à nossa espera a todo momento. Ele só está à espera que nós nos acheguemos a esse trono da graça, para que nós possamos alcançar, né, essa força capacitadora para resistirmos, né? Lá em João 15:7, no verso A, ele vai dizer: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós. Então, isso quer dizer o quê? Intimidade. Nós estamos em Cristo. Se nós estamos nele, se nós estamos de acordo com a vontade dele, se nós vivemos para ele, então nada pode nos abalar. Nada pode nos abalar. Então, nós precisamos amar a Deus de uma forma que nós separamos do pecado. Que o pecado já não tem controle sobre nós. Que o pecado já não tem domínio sobre nós. Em João 15:5 ele vai dizer: para nós permanecermos em Deus e darmos frutos. Então, se nós permanecermos em Deus, a nossa, nós vamos ter uma caminhada progressiva, nós vamos ter uma caminhada de frutos, nós vamos gerar frutos, nós vamos crescer, nós vamos ter vidas, nós vamos ter pessoas que vão ter intimidade. Então, nós vamos ter pessoas que vão ser restauradas, que vão restaurar essa intimidade que foi perdida lá no jardim. Então, nós precisamos estar em Deus, nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Salmos 25:14, ele diz: para os que temem
né, que conhecem a sua aliança. Então nós tememos, nós conhecemos essa aliança, nós temos essa aliança com Deus, nós vivemos de acordo com essa aliança, nós vivemos de acordo com essa vontade do Pai sobre a nossa vida, né? Então nós não somos mais dominados pelo mundo, nós não somos mais dominados pelo pecado, gente. Cristo nos deu uma autoridade muito maior. A graça, gente, ela está disponível. Ela está disponível. Nós precisamos caminhar junto com essa graça. Porque nós passamos muito tempo a entender que a graça é para perdoar pecado, mas a graça não é para perdoar pecado, gente. Porque isso já existia o perdão dos pecados antes. A graça ela é muito além. A graça não perdoa pecados. Ela nos faz, além de perdoar os pecados, ela não faz só isto. Ela nos dá força para poder resistir. Ela nos dá força para poder vencer. Nós já chegamos diante do trono e ele vai trazer o escape para a gente ali naquele momento. Ele vai trazer a resposta, porque a Bíblia diz que Deus não nos dá algo que nós não sejamos capazes de suportar, mas antes, junto com a tentação, ele já proveu o escape. Então, quando Deus dá algo sobre a nossa vida, quando Deus nos prova de alguma forma, ele já tem ali um escape para a gente. Né? Nós passamos muito tempo a pensar, o pecado é sobrenatural, o pecado é difícil, eu não consigo resistir, eu não consigo vencer. Mas a Bíblia não diz que o pecado é sobrenatural, não. Ela diz que Deus dá algo que nós sejamos capazes de suportar. Então quer dizer o quê? O pecado ele é natural. É algo que eu tenho capacidade de suportar. Mas a Bíblia diz algo que é muito importante. Que ele diz o escape é sobrenatural, porque junto com a tentação, o Senhor proveu o escape. Então o escape vem de Deus. Ali o desvio do mal, a bênção de Deus, ela vem quando nós desviamos, quando nós rejeitamos o mal, quando nós passamos a viver segundo a vontade de Deus. Então, o escape na nossa vida é sobrenatural. Assim como a graça ela é sobrenatural. Nós temos ela disponível, é só chegar lá no trono, chegar lá diante de Deus e falar: Deus, olha, o Senhor morreu. Então, também quero morrer aqui, eu quero deixar na cruz as minhas vontades. Mas eu sei, Pai, que sozinho eu não consigo. Eu sei que sozinho eu não vou chegar lá. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Mas a tua palavra diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu posso todas as coisas. É a tua palavra que diz. Então não há nada que possa me vencer se eu estou em Deus. Se eu estou intrínseco em Deus. Se eu estou enraizado em Deus. Se eu estou agarrado em Deus. Não existe nada que possa me vencer. Não existe. Por quê? Porque eu não estou diante de. Não estou vivendo segundo a vontade de uma pessoa, de um ser humano qualquer, de um pecador como eu. Mas eu estou vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu estou vivendo a vida que Deus tem para mim. Então, se eu vivo com intimidade com Deus, se eu vivo essa intimidade, se eu vivo esse relacionamento, então não existe barreiras, não existe impossíveis. Porque a Bíblia diz tudo é possível ao que crê. Então, se eu creio, se eu vivo segundo a vontade de Deus, se eu estou, né, ligado, se eu estou enraizado em Cristo, então eu viverei essa vontade dele para minha vida. Salmos 4:3 vai dizer: o Senhor ouve o piedoso, santo ou fiel, quando clama por ele, né? Então, o Senhor nos ouve. Se nós vivemos segundo a vontade dele, se nós fazemos aquilo que ele tem para nós, né? Então, nós somos ouvidos por Deus. Então, a nossa oração ela é ouvida. Então, essa intimidade, gente, ela nos leva a um nível mais profundo. Deus quer nos levar a um nível mais profundo. Muitas das vezes nós vivemos no raso e nós estamos satisfeitos com aquilo. Nós não podemos estar satisfeitos com pouca coisa, porque o que Deus tem para nós é muito maior. Por quê? Porque esse poder que é nos dado não é somente para nós, é para poder espalhar o poder de Deus sobre o mundo, é para poder espalhar esse poder de Deus por onde nós passarmos. Esse poder que é derramado, esse Espírito Santo que é derramado, se nós vemos lá em Atos 2, o Espírito Santo de Deus foi derramado e depois daquilo surgiu a igreja, né? Então foi se espalhando, vidas foram sendo salvas, vidas foram sendo transformadas, porque o poder de Deus sobre nós é para que nós pudéssemos expulsar demônios, né? Para que nós pudéssemos operar sinais e maravilhas, prodígios, para que nós pudéssemos, né, fazer com que a glória de Deus se expandisse, para que a glória de Deus
alcançasse outras pessoas. Então, muitas das vezes nós somos egoístas. Muitas das vezes nós queremos essa glória só para nós. Nós queremos viver esse momento de intimidade somente para nós. Mas nós precisamos espalhar, irradiar esse poder de Deus por onde nós passarmos, no nosso trabalho, que as pessoas possam olhar para mim, possam olhar para você e possam dizer: essa pessoa aí é uma pessoa de Deus. Assim como aquela mulher disse, né, para o profeta: vem aí um homem de Deus. Então as pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver em nós a essência de Cristo. As pessoas precisam ver em nós a glória de Cristo sendo irradiada. Tá? Assim como Moisés que subia ao monte, quando ele descia, a face dele brilhava, resplandecia de tanta glória, de tanta presença de Deus na vida dele. E nesse mundo hoje corrompido, nesse mundo destruído hoje, que nós possamos ser essa pessoa que vai ser o refrigério na vida de alguém, que vai ter uma palavra de consolo, que vai ter uma palavra direcionada de Deus, vai ser uma boca profética nessa nação, que nós não sejamos um qualquer, que nós não sejamos alguém que está somente ocupando banco na igreja, que vai somente para receber ali dentro e que não usa aquilo que foi liberado, que não usa aquele dom que foi derramado ali, que não usa aquele poder que foi derramado, que nós possamos ser essa pessoa que vai passar pelo trabalho e que as pessoas vão falar: eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer essa coisa diferente. Pode a pessoa não saber dizer ali o nome, não saber dizer o que está acontecendo, não saber dizer o que há diferente em você, mas que ela possa dizer: eu quero viver isso que ele vive, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero viver isso que ele está vivendo, eu quero ser como ele, porque nós precisamos. É como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos irradiar essa presença, porque o mundo hoje está faminto, o mundo hoje está carente, está necessitado de uma palavra. O mundo está necessitado de alguém, porque a palavra de Deus, gente, ela é o que nos alimenta. A palavra de Deus é a que nos dá capacidade, é a que nos dá força. Então essa palavra, ela tem um poder tão forte de penetrar corações ali, de curar, de transformar. Tem momentos que nós pregamos, no meu trabalho mesmo, que as pessoas, a princípio, se sentem, é, rejeitam ali a mensagem, né? Se sentem ali retraídas e tal, não querem ouvir, mas chega um certo tempo que elas começam a pedir, que elas começam a falar: não, fala um pouquinho mais sobre isso, fale um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque a palavra, ela está gerando frutos ali, porque a palavra, ela não é um livro qualquer, ela não é um livro como o outro que nós lemos. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, então ela é capaz ali de alcançar os corações, de profundo, e no profundo da pessoa, de na intimidade da pessoa, aquilo que eu não consigo alcançar através das minhas palavras. A palavra de Deus tem esse poder de alcançar. Então, muitas das vezes nós achamos: ah, mas é só um versículo, ah, mas é só isso. Não, mas se é algo que Deus direcionou para a tua vida, não deixe de fazer, porque aquilo vai gerar frutos, aquilo vai gerar vidas. Então, que nós possamos buscar, né? Primeiro, ó, 4 recomendações que eu quero deixar de intimidade. Primeiro, buscar com fé. Tiago 1, do 6 ao 7, que é a base, né? Que é buscar com fé. Eu preciso buscar com fé. Eu preciso buscar a Deus crendo que ele morreu por mim e que eu já não tenho mais condenação, que já não existe mais condenação para o meu pecado. Eu faço parte do corpo. Cristo é a cabeça. Eu preciso ter ligação com ele. Então eu preciso buscar a Deus com fé, crendo que eu vou ter a resposta que eu preciso, que eu vou viver uma vida de intimidade que eu preciso, que eu vou fazer aquilo que eu preciso, que eu vou buscar da forma que eu preciso buscar, que eu vou orar da forma que eu devo orar, que eu vou pregar da forma que eu devo pregar. Então que nós possamos também é, deixar, né, buscar de coração, lá em Jeremias 29:13. Jeremias 29:13, que é a base, buscar de coração. Eu preciso buscar de todo o meu coração. Eu preciso buscar não da boca para fora, eu preciso orar não da boca para fora. Eu preciso fazer não para mostrar para as pessoas, porque não sou eu que sou grande, quem é grande é aquele que está em mim.
Quem é grande é Deus, porque eu sou frágil, eu sou ser humano, eu sou pecador sozinho, mas com Deus eu sou vencedor. Então nós precisamos buscar de coração, reconhecendo as nossas fragilidades, dizendo: Deus, eu te busco não por aquilo que tu fazes, mas por aquilo que tu és. Eu te busco não por aquilo que eu quero, mas por aquilo que o Senhor já fez por mim, por aquilo que o Senhor é, pela tua grandeza, pela tua glória, pela tua majestade, porque independente de quem eu sou, tu continua sendo Deus, né? Que nós possamos buscar realmente de coração aberto, de coração disponível, aí buscar com perseverança, lá em Salmo 51, que é a base desse tema. Buscar com perseverança, que nós possamos ter perseverança, que nós não possamos desistir, né? Porque aquele que bota a mão no arado e olha para trás, meu Deus, não tem, que nós precisamos, que nós possamos mesmo, realmente, falar: Deus, que eu não seja esse que vai retroceder, que eu seja aquele que vai avançar, porque Deus não é para aqueles que retrocedem, Deus é para aqueles que estão, ó, com o coração, com foco, com a determinação. Não, meu foco é esse, eu vou seguir. Meu foco é estar com Cristo na glória. Meu foco é salvação, é vidas, é almas, é buscar, é ter intimidade com Cristo. Então, eu não vou retroceder. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou voltar para trás. Eu vou continuar, eu vou persistir, eu vou perseverar. Que nós sejamos esses que irão perseverar no meio das adversidades, no meio dos problemas, no meio desse mundo corrupto, desse mundo de pecado, e que nós possamos, acima de tudo, buscar na palavra, que é Salmos 1, a nossa base aqui, buscar na palavra de Deus, porque não existe outro lugar que nós possamos buscar a não ser na palavra de Deus. É um lugar que nós aprendemos, que nós conhecemos mais de Deus. Se eu quero ser amigo de alguém, eu preciso conhecer mais desse alguém. Se eu quero ser íntimo de alguém, eu não preciso apenas andar com essa pessoa de vez em quando, só vê-la na igreja. Eu preciso conhecer de verdade quem ela é. Eu preciso conhecer realmente quem é esta pessoa. E se eu quero ter intimidade com Deus, se eu quero viver segundo a vontade de Deus, então eu preciso realmente conhecer Deus. Eu preciso conhecer Deus no profundo. Eu preciso saber quem Ele é. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para mim. Qual é a vontade dele para minha vida? Qual é a vontade dele para minha família? Qual que é o meu propósito? O que que Deus tem para mim? Então, para eu conhecer tudo isso, para eu viver tudo isso, eu preciso buscar na palavra. Eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer o meu Pai. É Tiago 4:8, ele vai dizer que nós devemos nos aproximar de Deus. Jeremias 29:11, ele vai dizer que os planos de Deus são de prosperidade, não são de dano, né? São planos de esperança. É os planos que Deus tem para a nossa vida. Salmos 42, 1 ao 2, ele vai dizer: como a costa anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Isso aqui é muito interessante, porque a costa ela exala um odor, ela exala um cheiro tão forte que aquilo atrai os predadores. Então ela se torna presa fácil. Mas quando ela vai para as águas, quando ela se banha, quando ela se lava nas águas, esse odor, né, desaparece. Então, assim somos nós diante de Deus. O pecado, ele nos leva aos predadores, ele nos leva ao diabo, ele nos leva à tentação, ele nos leva ali a viver uma vida de sofrimento. Mas quando nós buscamos a água, quando nós buscamos Cristo, então esse odor, esse pecado já não nos afeta mais, já não nos condena mais. Por quê? Porque nós vivemos uma vida de santidade diante de Deus, né? Salmos 31:20. No recândito da tua presença, tu os esconderás das trevas, das tramas dos homens. Então, nós precisamos estar nesse recândito da presença de Deus. Que nós possamos estar escondidos na presença dele, né? Lucas 10:38 ao 40 fala de Marta e Maria, né? Qual que é o tempo de prioridade que nós temos dado para Deus? Será que Deus tem sido nossa prioridade ou tem sido os nossos afazeres, tem sido o nosso trabalho? Se eu quero ter intimidade com alguém, eu preciso ter um momento a sós com ele, eu preciso ter um momento de intimidade com ele, né? Salmos 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar
morar na presença de Deus, que eu possa habitar diante da presença de Deus. Então, isso é muito forte, gente. Se eu quero ter intimidade, então eu preciso viver mais momentos com Ele. Eu preciso viver mais momentos com Deus. Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós temos essa presença diante de nós, gente. Nós precisamos viver essa intimidade. Ela está aqui, ela está. Deus está aqui neste momento conosco. Ele está dizendo, filho, eu hoje quero restaurar essa intimidade. Eu hoje quero restaurar a intimidade que eu tenho contigo. Não venhamos deixar que essa intimidade seja dispersa, que nós deixamos de viver esse momento de intimidade, porque não existe nada melhor do que estar diante da presença de Deus, ser íntimo, ser amigo de Deus, porque nós somos filhos, né? Nós somos filhos, então nós somos co-herdeiros de Cristo. Olha que maravilha. Isaías 65:24. Antes de clamarem, responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Então, que nós possamos realmente, né, nós possamos renunciar à nossa vontade, que nós possamos passar pelo momento de tribulação, pelo momento ali de teste, pelo momento de provação, crendo que é só um teste, que a resposta de Deus virá sobre nós, crendo que é só uma fase, que é só uma fase passageira, que a resposta de Deus virá, crendo que independente daquilo que acontecer, como Jó, falou: olha, Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não preciso de nada, eu só preciso da presença. Eu não preciso que meus amigos me ouçam. Eu não preciso que a minha família me ouça. Eu não preciso. Se eu tenho Deus, já é o suficiente. Deus, se eu estou passando por esse teste, se eu estou passando por esse momento, me permita, Senhor, que eu passe crendo, reconhecendo a tua soberania. Não me deixe, Pai, desistir. Não me deixe perder essa intimidade. Que nós possamos ter essa oração e dizermos a Deus, expressarmos para Ele todas as nossas falhas, expressarmos para Ele as nossas debilidades e falarmos: Deus, eu quero entrar nesse trono da graça. Eu quero alcançar esse trono da graça. Eu quero viver todas as promessas que o Senhor tem para mim. Então, que nós possamos realmente viver essa intimidade que Deus tem para nós. Que nós não sejamos apenas mais um no meio da multidão, mas que nós sejamos esse que vai salvar multidões para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluias. É isso, Cris. Muito obrigado. Deus abençoe. E é isso. Amém. Glória a Deus. Que palavra, né, amados? Meu Deus. É uma palavra que não tem mais nem o que falar. É dobrar os joelhos e clamar ao Senhor por essa intimidade. Obrigado, Marlon. Que Deus continue te usando aí poderosamente. E você será convidado para estar aqui mais vezes ministrando essa palavra do Senhor, que toca muito os nossos corações. Amém. Muito obrigado por ser realmente esse servo que está Glória sempre a com o Deus. coração aberto a servir, né? Deus abençoe, meu irmão, um dia de bênção. Agora nós vamos entrar para o clamor até às 7 horas e vamos Amém. pedir ao Senhor por essa intimidade. Quem puder, abra o microfone, né? E vamos clamar juntos, um clamor pentecostal. Eu vou fechar minha câmera, porque Eita agora eu glória. posso orar de joelho. Deus abençoe, Marlon. Deus abençoe, amados. Amém. Vamos orar. Em Deus nome de Jesus. perdoe, então, bendizemos Pai, nós oramos, Deus, porque o e damos Senhor é graças Glória a Deus. ao Senhor Deus. por tudo que o